E aí, pessoas? Vocês que fazem parte desta massa, tudo bem com vocês? Gostaram de fechar o vídeo ontem com a bunda do Todd? Teve um pessoal que comentou bem aí. Como é que vocês estão, gente? Beleza? Eu continuo cansado, tá? Na verdade, ontem eu cansei mais do que cansei anteontem, então o cansaço está acumulando. E vamos que vamos, né? Como é que vocês estão, pessoas? Beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Isso aí. Tem recadinhos? Não, além dos que eu dei ontem. Eu tô meio, pra vocês verem, né? Eu tô meio assim, ó, meio dormindo, sabe? Hoje pra acordar foi um, olha, se não fosse o Todd pulando nas minhas costas, eu não acordava hoje não. Vamos logo pra perguntinha de vocês, vai. Nino, teria como comentar sobre iniciações à distância, se é possível ou não? Pergunto isso porque vejo muito disso no Reiki. Pessoas sendo sintonizadas a quilômetros do mestre. Desde já agradeço a atenção. Cara, olha só. A grande questão da iniciação, cara, é que você tem que ver o que essa iniciação é. Eu fiz um vídeo de quarta sobre iniciações há um tempo atrás, tá? A gente tem, a grosso modo, aí, dois tipos de iniciação. Uma que é puramente física e uma que é puramente energética. E às vezes uma mista, né? Que mistura essas duas aqui. A grosso modo, a puramente física é aquela que você faz parte do grupo social agora. Então, por exemplo, quando você recebe a positiva da Algon, aquele primeiro e-mail e a entrada no grupo do WhatsApp, no Agora, no grupo do Telegram, no Agora, a brincadeira que todo mundo faz, isso é um grupo é uma iniciação à distância que os iniciados têm. Física, não tem nada energético. É possível fazer uma iniciação energética à distância? Teoricamente é. Só que você tem que ter muito cu pra fazer isso, sabe? Porque eu não sei se eu sou muito preciosista com as coisas, eu não sei qual que é, tá? Mas eu não conseguiria garantir que a sua energia chegou onde eu precisava que ela chegasse pra eu tratar você como um iniciado e você continuar usando aquilo a partir daquele momento, daquela forma, porque você é um iniciado, sabe? Eu não sei como é que... Eu não sei, porque eu não sentiria isso à distância. Eu não teria culhão suficiente pra sentir isso à distância a ponto de falar, não, a iniciação foi feita. Então eu de verdade, não é impossível. Teoricamente ela é plausível, mas tem seus problemas, sacou? Eu acho que eu vou colocar no modo avião aqui, porque já vão me ligar, quer ver? Daqui a pouco eu ligo de volta. Sacou? Então, tipo, assim, teoricamente é possível, mas eu não sei se alguém... Você tem que ter muita certeza, na verdade você tem que ter muito desprendimento no que você está fazendo para fazer uma iniciação à distância, porque você não sabe se o seu iniciado vai estar bem. E você não sabe nem se daí pra frente ele estará, então... Agora, o Reiki, velho... O Reiki, ele é uma forma bem superficial de uso da energia, tá? Então não tem tanto mal assim, na verdade, se fazer uma iniciação reikiana a longa distância. Embora o Reiki pregue que você amplie capacidades energéticas do seu iniciado, não é bem isso que ele faz. Então o Reiki não tem tanto problema. Eu não sei se é efetivo, tá? Porque eu nunca conversei com ninguém que foi iniciado à distância. Mas o Reiki não tem tanto problema assim. Até porque, tipo, o Reiki não é a manipulação energética a partir do mago, né? O Reiki é uma energia que vem de X lugar, que passa por ele, e o mago é só um canalizador, então o problema é menor. Boa tarde, Nino. Estava assistindo o vídeo e tive que pausar para te fazer um pedido. Como você disse que os Illuminatis existem, será que você podia falar mais sobre o mesmo no próximo vídeo?
O que eu posso falar sobre os Illuminati, cara? É uma ordem de pessoas que se reúne para fazer alguma coisa. É isso, tá? Os Illuminati, eles começaram, diz a lenda, nos primórdios do período iluminista, né? Talvez por isso até tenha o nome Illuminati. E eles basicamente são uma ordem contra-religiosa, assim. Por isso que é a iluminação, né? Então eles são uma ordem que são anti-religião. É isso. E isso quer dizer muita coisa já, tá? Mas não quer dizer que ele mata pessoas religiosos, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Não é nada disso. Seria como uma reunião de ateus. Nino, como vai? Seria possível uma pessoa em projeção astral incorporar em um médium? Se sim, poderia falar sobre? Muito obrigado e bons negócios. Cara, eu nunca pensei a respeito, mas em tese sim. Eu acho que em tese não tem por que não ser, cara. Ia ser interessante, né? Eu acho que sim, acho que dá sim. Mas de verdade, não sei, nunca encontrei uma literatura que falasse a respeito, ou experiências, nunca fiz experiências a respeito, mas eu acho que é plausível. Eu acho que seria talvez difícil, né? Porque as duas pessoas teriam que estar em sincronia energética. E isso não é um negócio muito simples. Mas de novo, não é impossível, só é difícil. Nino, seria a ciência uma religião sem deuses? Não, cara, a ciência e a religião têm paradigmas completamente opostos. E você pode ser um cientista acreditando em algum deus. Tem ótimos... Newton acreditava em Deus. Então, não. Qual que é a diferença entre ciência e religião nesse caso que você expôs aqui? Não é a questão de ter Deus ou não ter Deus. A questão é que a ciência, a religião, ela depende da fé para existir. Ou seja, você tem que acreditar sem saber. Isso é fé, tá? Não importa. Uma vez uma pessoa apareceu aqui e falou: mas a Umbanda prega o estudo. Que estudo que a Umbanda prega? Porque o que eu vejo de umbandista falando sobre orixá. Nem a questão histórica do orixá, mas a questão que orixá é energia daqui, que orixá é energia de lá, como eu mesmo falo aqui. Ou seja, o que a Umbanda prega de estudo é um estudo sem base, é um estudo que só serve para manter sua fé, é um negócio que ele não vai te dar respostas, ele vai te dar historinhas para você decorar, para ficar bonitinho o que você for contar lá na frente, né? Então, religião depende da fé, é o acreditar sem saber, né? Em contrapartida, a ciência é o saber sem acreditar. Elas são opostas. E isso independe de Deus, tá? Nossa, Nina, mas ninguém comprovou Deus, então o cientista tem que acreditar pra saber. Mas a gente não é um bololô de coisas, tá? A gente consegue ver cada um dos mínimos detalhes. Como eu, por exemplo. Eu participo de um centro espiritualista, a dirigente, minha esposa, acredita em Deus, acredita em Jesus e nessas coisas todas. Eu não acredito em nada disso, e isso não me impede o trabalho. Alguns guias meus acreditam em Deus, inclusive. Tem como anular a energia de uma egrégora? Tem, pessoas, nós já falamos... Nossa, só deu 8 minutos, eu respondi coisa pra caralho. Nós já falamos isso um monte de vezes, pessoas. Dá uma olhada nos vídeos, acho que 3 vídeos pra trás que tem a resposta disso aí. Olá, Nino, tenho uma pergunta. Você acha que o magista dedicado, estudioso e prudente pode seguir a vida magística sozinho e ser bem sucedido magicamente, sem ordens ou mestres? Já perguntei isso a outros ocultistas e disseram que sim. Porém, nem todos são capazes de ir longe sozinhos. Queria saber seu ponto de vista sobre isso. Cara, eu já falei também sobre isso. Sim, é possível. Só que imagina que você está tentando aprender matemática sem um professor. Aliás, você está aprendendo matemática sem um professor e sem fazer ideia do que os números significam. Como é que você vai fazer isso? Quanto tempo vai demorar para você dominar uma equação quadrática? Que nem é um negócio tão complicado assim.
Quais são as chances de você interpretar errado e os números virarem para você numerologia em vez de matemática? Você percebe? Não é impossível. Não é impossível. Mas é altamente... Tem uma alta possibilidade de dar merda. É de dar merda no sentido... Nem tanto no sentido de você fazer coisas erradas, mas no sentido de você compreender as coisas erradas, tá? Olha o nosso mundo como tá hoje. Olha as pessoas que vivem no nosso mundo hoje. Olha os esotéricos que eu tanto falo pra vocês. Esses caras, todas as informações que eles têm, a maioria delas, pelo menos, saiu de uma base magística, de uma escola consolidada. Mas olha o que os caras interpretam a partir disso. E já tá a informação pronta ali, hein? Olha a religião, você tem um livro base ali, você tem, sei lá, a Bíblia do cristianismo. Olha quantas religiões nasceram a partir de uma única Bíblia. Porque as pessoas interpretam de formas diferentes, né? E hoje em dia, já passou muito tempo, a gente já não tem nem condições de saber mais o que foi de verdade falado, escrito, etc e tal. Porque já teve tantas alterações, de tantas opiniões, de tantas pessoas diferentes, que a gente já não sabe mais o que é o que. Então, sim, é possível. Mas eu acho que isso daqui denota mais preguiça e talvez até um pouco de arrogância do que vontade. Digna, vontade original, assim. Tio Nino, eu vi você falando de sigilos e justamente atinge aquela dúvida que havia mencionado antes. Na sua concepção, a conexão com um sigilo, de razão conhecida por este pode ser feita através de meditação, concentração e visualização? Não sei se a pergunta foi respondida antes e já peço desculpa. Valeu pelo vídeo sensacional, abração. Pode, pessoa, na verdade, é que eu sei que acho que o psiconauta, o Carol, não sei quem fala isso, mas eu sei que alguma pessoa fala que você tem que olhar o sigilo e esquecer dele, né? Eu não parto desse princípio, tá? Eu acho que você tem que, através de meditação, concentração e visualização, usar o sigilo para você se conectar a alguma coisa. Eu acho que esse, na verdade, é a única forma de se usar um sigilo. Única não, mas é uma das formas mais potentes de uso do sigilo. Eu acho que aquela coisa de você olhar e depois esquecer o sigilo, ela até funciona, mas ela funciona de uma forma muito sem controle. Sabe, você não está controlando o acontecimento daquilo. Então a chance do por acaso e a chance de acontecer numa hora que você não quer é muito alta. Então a magia que eu pratico, cara, a magia que eu pratico, que eu ensino, ela sempre leva em conta o controle. Então se você quer que um fenômeno aconteça, esse fenômeno vai acontecer com hora e data marcada. Para você inclusive conseguir saber se você foi o detentor do fenômeno, né? Se não foi um acaso. Ah, Nino, mas se o acaso aconteceu, a magia não funcionou? Funcionou, cara, mas você vai depender do acaso sempre? Pra mim, se depender do acaso, você não precisa de magia, deixa o acaso acontecer, sacou? Então eu prefiro usar o sigilo de um jeito que você comande o que está acontecendo ali. Como, por exemplo, o Fotamecos, que eu dou de exercício para as pessoas lá do curso. Eu explico como é que usa, explico as duas formas de ativação. Entretanto, eu falo para eles, ó, vocês vão usar o Fotamecos com um propósito. Então vocês vão esperar acontecer na vida de vocês uma situação onde esse propósito se apresente. Se apresentando, você não vai olhar e esquecer, você vai ativar o sigilo. Por quê? Porque é naquela hora que precisa acontecer, não é depois. Entendeu? Tem funcionado. Nino, é possível materializar algum dos 4 elementos? Você já fez isso? Não acho nada além de bullshit a respeito da internet. Ó, essa pergunta aqui, a pessoa que fez a pergunta, não se sinta ofendido, tá? Gente, essa aqui vai ser a última que eu não aguento mais, tô muito cansado. Não se sinta ofendida. Como que isso funciona? O que isso quer? Por que eu trouxe essa pergunta pra cá?
Eu sempre falo pra vocês que existem 3 tipos de ocultistas, né? Existe o ocultista evangélico, que é aquele que lê e acredita em tudo, o ocultista ateu, que é aquele que lê e não acredita em nada, e o ocultista que entendeu a piada, né? Quando eu vejo uma pergunta dessa, eu já sei em qual desses 3 pontos esse ocultista está. Vocês também conseguiram perceber? Pessoa do meu coração. Não, eu nunca materializei nenhum dos 4 elementos, porque quando a gente está tratando os elementos, a gente não está tratando do material dos elementos. É uma parábola para uma energia, não é o elemento em si. A gente podia chamar fogo, terra, ar e ar de Maria, Pedro, Evair e Formiga. De Jesus, Belchior, Melquisedeque e Baltazar. O nome é só um nome. É uma parábola para uma energia. É um negócio que quer significar outro. Não quer dizer que você está fazendo fogo. Confesso que ia ser divertido, mas não é o caso, tá, gente? 4 minutos, vai, vamos para mais uma. Eu aguento. Agora vai passar o carro do gás. Tio Nino, uma pergunta. Você conhece o satanismo real? Você conhece o livro e viu a proposta do mesmo? Abraços. Cara, eu li algumas coisas do site deles, tá? Eu tinha... Na verdade, assim, eu tive 3 contatos com o satanismo real. 3 interações, né, com o satanismo real. As 2 delas foram muito ruins e uma foi bem legal. Eu não tô julgando a ideologia como um todo, mas sim os contatos, as interações que eu tive, tá? Que foram 3 pessoas diferentes. Uma foi no grupo do Facebook e 2 foram na minha timeline, tá? Eu li a proposta do site, li o que algumas pessoas falam a respeito e achei, na verdade, muito próximo do evangélico, tá? Se você pegar o que está escrito ali como tipo Lúcifer, né, ou Satã, e substituir por Jeová, você tem meio que a mesma coisa. E foi aí que rolou uma briga, né? E aí eu mostrei lá, porque a pessoa tinha colocado, e pessoa que, se você estiver vendo o vídeo aí, não se sinta ofendido com isso. Não devia ter se sentido ofendido nem da primeira vez. Porque ele, tipo, a pessoa colocou lá 10 mandamentos do satanismo real. E aí eu falei, se você trocar Satã ou Lúcifer por Jeová, dá, mandamentos da igreja evangélica, assim. Aí ele foi falando, mas e isso, e isso, e isso. Aí eu fui mostrando na Bíblia, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Assim, a ideologia satânica, por ser igual à evangélica, é ruim? Não, não é ruim, não faz isso dela. Isso não faz dela ruim. A minha única questão, na verdade, com relação a esse tipo de pegada que eu tive, é que, ao meu ver, Lúcifer, que a gente identifica como Satã, ele propôs uma quebra com relação à divindade. Ele foi o rebelador, né? Ele saiu das asas de Jeová para seguir a independência. Então eu acho que se você prega o contrário, ou seja, mas é uma opinião completamente minha, tá? Ou seja, se você prega que você tem que ser obediente a uma entidade, que você tem que ser servidor de uma entidade, que você tem que ser capacho de uma entidade, que você tem só entidades salvas, né? Isso não é satanismo, isso pra mim é cristianismo disfarçado, sabe? O que, de novo, não é ruim, o cristianismo em si não é ruim, tá? Mas, pra mim, o discurso ele é... Como eu vou usar uma palavra pra não ser ofensivo, porque o brasileiro mimizento tá foda hoje em dia. O discurso, ele tenta ser uma coisa que na verdade não é. E eu tenho muitos problemas com isso, tá? Eu tento chegar aqui e fazer as coisas de forma mais sincera possível pra todo mundo, inclusive falando que certas coisas eu não sei,
falando que certas coisas eu não consigo falar porque está fora da minha competência e tudo isso. Então eu presto muita atenção no meu discurso, sabe? E presto muita, por consequência, no discurso dos outros. Então quando eu vejo um discurso que é o contrário do que o próprio discurso está pregando, que na linguagem formal se chamaria demagogia, né? Se você tem um discurso demagogo, então não cabe muito pra mim, tá? Por exemplo, uma dessas interações ruins que eu tive foi lá no grupo, que uma pessoa escreveu um post super nervosa, talvez, falando a respeito... A pessoa estava nervosa, tá? Não é mulher, é a pessoa. Falando que a Igreja Católica, o cristianismo ou qualquer coisa assim quer controlar os seres humanos porque a marcação de tempo que a gente tem é a partir do nascimento de Cristo, né? O ano zero. E aí a pessoa falando, não, a desculpa que ela deu no discurso, tá, ok, vamos lá, vamos seguir pra ver, né? Só que a desculpa que ela deu no discurso dela é que a Terra já existia há muito tempo antes do nascimento de Cristo. Então não era justo a gente pegar o nascimento de Cristo como ano zero, a gente tem que pegar. Aí a minha questão pra ela foi, tudo bem, isso tá errado. Você tá falando que tá errado, eu entendo. Qual que é a sua proposta? Porque falar que tá errado é fácil, mas você quer fazer o quê? Você quer pegar o dia de nascimento da Terra e contar a partir daí? Você percebe o trabalho? Isso é impossível, porque a gente não sabe o dia da Terra. Qual que foi o dia 1 da Terra? Foi o dia que a Terra se esfriou? Foi o dia que a Terra se juntou? Mas aí quando o asteroide bateu na Terra que formou a Lua, a gente conta como uma segunda era? E quando foi esse dia? O fato é que a gente precisava de um evento que podia ser qualquer bosta para começar a marcar o tempo. O cara que inventou o calendário que a gente tem hoje, que é o calendário mais preciso que nós temos, porque também foi levantado essa questão de o mês com 30 dias, com 31 dias, não conta direito o ano, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Eu falei, o nosso calendário ele erra a marcação do tempo por questão de minutos, que é por isso que a gente tem o ano bissexto, né? Só que ele ainda é o mais preciso. Você tem alguma coisa melhor? E aí a pessoa ficou encasquetando com a ideia de Jesus. Eu falei, tá bom, Jesus não é o melhor. Eu entendo que a gente precisava de um evento para marcar o zero. Como toda a marcação da história da história da arte, toda a marcação da história da humanidade é assim, né? Então você tem lá, Idade Média. Por que a Idade Média começou no século pá? Porque no século tal aconteceu tal coisa. Claro que nesse caso a gente não precisa de uma medida certa, né? Mas movimento iluminista. O movimento iluminista começou no dia tal porque dia tal teve um evento. Mas isso não quer dizer que antes desse dia tal não tinha iluministas e nem depois desses dias tinha medievalistas. Tem medievalista até hoje aqui, né? Então qual que é a sua sugestão de evento histórico pra gente? Ah, mas porque Jesus... Não, filho. Sabe, tipo, então... de novo, é um comportamento evangélico aplicado ao satanismo, sabe? Então, todos os contatos, os três... E o bom, vamos ser justos, o bom contato que eu tive com o satanismo real foi a partir dessa discussão do calendário que eu me afastei do grupo, saí do grupo. Porque eu tava lá de curioso para ver exatamente o tipo de pensamento e tal. Porque eu gosto do pensamento libertador do luciferianismo. Mas aí quando eu comecei a ver esse tipo de coisa, eu falei assim, olha, administradores, eu não faz parte da minha vida, eu tô saindo, não vou falar mal de vocês, não quero que vocês se ofendam. Mas não faz, né, não sei, desculpa, mas esse tipo de pensamento aqui, se é isso que vocês pregam, não me interessa. Aí um dos administradores entrou em contato comigo e pediu desculpas pela usuária, etc e tal. Então ele teve uma... Mas logo em seguida o pai dele entrou em contato comigo e descarregou um caminhão de impropério. Então é isso que eu acho do satanismo real, tá? Como filosofia, eu não tenho nada contra. Agora, os praticantes
os que eu tive contato foram contatos super ruins. Beleza? Então, super ruins no sentido de... é a mesma coisa que você, um bandista, conversar com um evangélico cabeça pequena, sabe? Foi o mesmo tipo de contato que eu tive. Bom, espero que vocês tenham uma ótima vida. Tchau.